Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer receber você conosco. Nós estamos há 11 anos no ar, é um dos programas mais antigos da Rádio UNAMA e a gente fica muito feliz porque a gente leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida e a gente está sempre a postos para participar com você. Um abraço para você que nos acompanha aqui na 105.5 e que nos acompanha também aqui na live do Instagram, @pglobalizando, e é sempre prazer, a Laura tá aqui transmitindo para você aqui na Rádio UNAMA. Eu não faço o programa sozinho, quem faz o programa hoje comigo é a acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais, Carla Botelho. Bom dia, Carla. Bom dia, professor. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia a nossa convidada, a todo mundo que tá aqui nesse estúdio. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, Cláudia Andrade. Legal, Carla. Quem também está com a gente é a quase internacionalista Sara Tavares. Bom dia, Sara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio hoje. E bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando e da Rádio Não. É um prazer estar aqui mais um sábado com você. Quero mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, @pglobalizando, Leandro Bernardi. É isso mesmo, siga nossas redes sociais. E completando o time de locutores, estreando já? Estreando não, segunda participação dele, terceiro semestre acadêmico, José Cherne. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes, todo mundo da rádio, convidada. Bom, eu queria dar um abraço especial para nossa seguidora do Instagram, Ana Júlia Brandão. Legal, um abraço para todo mundo que nos acompanha. O programa de hoje não podia ser diferente, estamos falando, é um tema importantíssimo no mundo. A gente vai discutir liberdade de imprensa e suas responsabilidades em tempo de fake news. Na verdade, quais são as características dessa liberdade de imprensa, o que fazer diante de uma sociedade encharcada de fake news. É um tema importante que mexe com relações internacionais, mexe com comunicação e mexe com a Amazônia. E eu estou recebendo aqui nos estúdios a professora Maíra Evangelista de Souza. Ela é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Pará, é editora-chefe das revistas científicas Asas da Palavra e Movendo Ideias, além de ser coordenadora do grupo de pesquisa Ubiquidade da Comunicação, Ubicom, da UNAMA. Também é coordenadora local do projeto Narrativa e Acontecimento Midiático, Desafios Metodológicos para a Apreensão das Experiências Locais Amazônicas. Ela ainda é vice-coordenadora da rede de pesquisa aplicada em jornalismo e tecnologias digitais. Também é professora do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura e do curso de Comunicação Social da UNAMA. Professora Maíra, que prazer lhe receber aqui na Rádio UNAMA. Eu que agradeço o convite a todos vocês, especialmente ao professor Mário Tito, né? É uma alegria estar aqui com vocês. E falar de um tema que é nossa paixão, porque a imprensa é a comunicação, mas também falar dos problemas que advêm de uma sociedade marcada pelas fake news. Exatamente, né? Cada vez mais, nessa última década principalmente, cada vez mais a gente tem falado de fake news, de desinformação, né? Então é um tema fundamental para a gente discutir. Então você que está nos acompanhando aqui na rádio não pode perder essa conversa de qualidade e sabe também, já está acostumado, né? Essa conversa de qualidade é entremeada por uma viagem musical sensacional. Nossa playlist, Carla. É isso mesmo, professor. E você, ouvinte que está aí nos acompanhando, já sabe que nós temos uma playlist incrível. E a playlist do programa de hoje conta com música dos países onde ocorreram os maiores índices de violência contra jornalistas. E com isso, vale falar que o conflito ocorrido na Ucrânia testemunhou um aumento alarmante na violência contra jornalistas em territórios ocupados. Fator que ficou conhecido como uma guerra contra a informação e se refletiu em ataques ao direito da liberdade de imprensa. E em representação à Ucrânia, ouviremos agora Dorofiva com Bambam. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música maravilhosa, vamos para a Ucrânia, né, Carla? Isso mesmo, e nós acabamos de ouvir Bambam por Dorofiva, representando a Ucrânia, país onde as cidades de Kiev e Lviv foram estabelecidos centros de liberdade de imprensa por organizações internacionais como bases de apoio e segurança aos jornalistas que estavam cobrindo a guerra para poder dar continuidade ao seu trabalho em meio aos ataques. Globalizando. Fique por dentro.
No Brasil, desde o Império, a imprensa enfrentou diversos ataques. O regime militar foi marcado por censura e violações de direitos humanos de jornalistas. Com a Constituição de 1988, a liberdade de imprensa foi garantida. Apesar das garantias constitucionais atuais, em 2022, houve um aumento de cerca de 69% em ataques graves. A proteção dos jornalistas e a manutenção da liberdade de expressão são fundamentais para a sociedade. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando hoje com a professora Maíra Evangelista de Souza, além de ser doutora em comunicação pela UFRGS, ela também é professora do programa de pós-graduação em comunicação, linguagem e cultura aqui da UNAMA. Professora, uma pergunta que chega pra gente da Núbia Fonseca no Instagram. Obrigado, Núbia. Quais são as estratégias mais eficazes que os jornalistas podem adotar para educar o público sobre identificar e evitar as fake news? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque cada vez mais o público tem caído em notícias falsas, por mais que a gente tenha pesquisas que mostrem que as pessoas estão preocupadas com isso, elas sempre caem, eu mesma já caí, né? Justamente porque o objetivo da notícia falsa, na verdade, do conteúdo falso, né, da desinformação, é enganar. Então, por exemplo, essas pessoas, elas precisam prestar muita atenção na fonte, né? Então, se eu estou na internet, normalmente, muitas dessas notícias, dessas informações, elas chegam por canais como o WhatsApp, né? Em que as pessoas, infelizmente, só tem aquele canal, às vezes, gratuito. Eu não tenho plano de internet, né? Uma conexão que eu possa ir no site verificar aquela fonte. Então, fundamental, qual é a fonte? Né? É um site que eu já conheço? Ou é um jornal de referência? Ou é um jornal que está ali fez uma notícia com formato padrão, né? Colocou ali um nome de jornal para dizer que é um jornal, para enganar. Qual a data, né? Porque quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de data, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu ver uma informação que tem, por exemplo, era verídica há 5 anos atrás, mas hoje não é mais, né? Então, ficar atento a essa questão do contexto, né? São algumas das dicas, assim, fundamentais. Fonte, data, né? Se você achar que é uma manchete muito sensacionalista, joga em algum buscador, dá uma olhadinha se outras pessoas estão falando mesmo, ou se pode ser um conteúdo enganoso. E isso é mais interessante porque você tem que ir nas fontes que são jornalísticas mesmo, portanto, que checaram a informação. Exatamente. E que de alguma forma pode ajudar também a tirar um pouco esse conteúdo que está sendo disseminado, que é muito forte, né? Exatamente. Tem muita gente, né? Principalmente esse ano agora, que é ano eleitoral, existe uma indústria para produzir notícia, né, conteúdo enganoso, né? Então é importante que você cheque realmente. Se não é um veículo da sua confiança, vá em espaços como o Google e cheque. Veja lá se realmente aquela informação é verdadeira. E interessante, Carla, que a gente, quando fala disso, fala também que relações internacionais precisa estar preocupado, porque nós nos baseamos também em informações internacionais, né? Exatamente. É interessante, né, tá falando dessa questão de fake news e da veracidade, né, de onde se retira as notícias. E justamente sobre essa questão, né, que a liberdade ali de imprensa, as coisas, ela vem com grandes responsabilidades. Então é importante que se tenha essa ética justamente na disseminação das informações, do que está sendo disseminado, de verificar de fato as fontes, tanto para quem está escrevendo quanto para quem está lendo. Porque é importante a gente ter essa noção de fato. Exatamente, porque, por exemplo, quando a gente está falando de jornalismo, a gente está falando de democracia, a gente também está falando de liberdade de imprensa e atualmente a gente está falando de desinformação. Então a gente está num processo, né, em que muitas vezes o trabalho jornalístico está passando por um processo de falta de credibilidade, né? E essa desinformação dá mais falta de credibilidade ainda, só que eu tenho que aprender a checar, né? E eu não só tenho que aprender a checar, uma coisa, depois acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, porque uma coisa é eu checar e outra coisa, quer dizer, uma coisa é eu checar e ter cuidado com a questão da desinformação, das fake news, e outra coisa é a questão da liberdade de imprensa, né? Sim. Eu não estou falando da mesma coisa, Sem são dúvida. coisas relacionadas, mas diferentes. Nós vamos voltar sobre isso daqui a pouco, porque a conversa tá maravilhosa. Quero mandar um abraço para quem tá acompanhando aqui, olha, quem tá dizendo, um forte abraço para Maíra, filha de um belo casal, Valdomiro e Conceição. Quem tá colocando isso aqui é Olecran06, tem que descobrir quem é, né? E depois quem tá
entrou com a gente aqui é o Iago Cruz, tem muita gente participando da nossa live, gente que está com a gente, a Letícia Pelufo também, a Maiara, o Marcelo Augusto foi que falou agora. Que bom saber que você está com a gente e a gente faz essa conversa de qualidade, Cherne, mas faz também a viagem musical. Nós já fomos para a Ucrânia, nós vamos agora para onde? Bom, agora a gente vai para Haiti, porque com o risco do país se transformar num deserto de desinformação, jornalistas haitianos lançam um apelo internacional por meio da organização Repórteres Sem Fronteiras, em busca da preservação da imprensa local como atuante pelo fim da violência. Para representar o Haiti, ouviremos agora No Look com o M. Dessous. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional, que música maravilhosa, Cherne! Bom, acabamos de ouvir o M. Dessous de No Look. Os jornalistas em território haitiano são constantes vítimas de ameaças, ataques e sequestros à medida que uma crise social, econômica e política se intensificou no país desde 2023. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Conversando com a professora Maíra Evangelista, ela que é do PPGCLC da UNAMA, do curso de Comunicação Social também na graduação. Professora, tem uma pergunta que eu acho maravilhosa aqui, que vem do Lucas Mendes no Twitter. Muito obrigado, Lucas. Ele pergunta o seguinte: como é que os governos e instituições podem colaborar com a mídia e a sociedade civil para promover a alfabetização digital e educação midiática? Nossa, que pergunta. Sim, é muito importante, né? Porque quando a gente fala de desinformação, como eu falei anteriormente, a gente está falando de um tema que tem menos de 10 anos, né? Que entrou na pauta midiática, mas também na pauta governamental. Aqui no Brasil, desde que assumiu o atual governo federal, né? A gente já tem um movimento, né? Em discussão relacionada à educação midiática. Isso é fundamental. Eu sempre falo em sala de aula, né, que, por exemplo, quando a gente estava falando de meios de comunicação de massa, como o jornal impresso, rádio e televisão, é caro, né? Eu preciso de um veículo, de toda uma estrutura para ter esse meio de comunicação. Normalmente são grandes meios que contratam jornalistas, profissionais da comunicação. São grandes empresas, né? Exatamente. Com a internet, qualquer pessoa pode ter acesso a um canal e publicar o que quiser. Exato. E aí entra qualquer pessoa, muitas vezes sem ética, né? Publica o que quiser. E isso é um grande problema para a desinformação, né? Então, essa é a primeira questão. E quando a gente fala de educação midiática, o que é importante a gente ter? É realmente ter na escola, né? Disciplinas relacionadas à educação midiática. A gente aprende português, matemática, história, geografia, mas a gente não tem nenhuma disciplina relacionada a estudos de mídia. Isso é o que é algo isso é necessário, fundamental. Né? Perfeito. Exatamente. E a gente já vê agora um movimento do governo federal aqui no Brasil em relação a isso. Além disso, é importante também, né, como alguns órgãos até do Tribunal Eleitoral já fez na última eleição, que é a questão de comunicar a partir de comerciais, né, de publicidade, falar dessa desinformação, né, é algo também que pode ser feito. Olha, duas coisas importantes para ressaltar: a alfabetização digital e educação midiática. E eu acho, né, Sara, que a gente precisa ter isso para poder, de fato, disseminar nas famílias, porque onde acontece essa disseminação de fake news é exatamente nos relacionamentos mais próximos da gente, né? Inclusive, eu acho que a gente aqui de Relações Internacionais tem um senso de responsabilidade quanto a isso. Com certeza. Principalmente, a gente tem essa disciplina de mídias com a professora Lígia, a gente tá aqui dentro do Globalizando, a gente tá dentro desse meio aqui divulgando, a gente tá sempre falando de notícias e trazendo esses assuntos. Então, eu falando por mim, eu tenho esse senso de responsabilidade de levar para minha casa o que realmente está acontecendo, o que está sendo verdade na mídia. Importante isso, né? Isso é fundamental, porque o que a gente tem, o entendimento que a gente tem, foi alguém da minha família, foi um amigo conhecido, né? Então, quando a gente recebe essa desinformação de um familiar, de um amigo... Tem uma certa confiança exatamente, ali, né? Alguém que eu confio, eu
a minha tendência é acreditar. Legal, Né? Então, legal. como é alguém que eu confio, eu não vou, não vou checar, né? Porque eu Perfeito. acredito, isso é um grande problema. Importantíssima discussão que nós estamos fazendo aqui no programa Globalizando. A gente fica muito feliz porque o Globalizando também checa todas as informações que a gente passa aqui, inclusive essas. Não checa só a música, mas informações que cercam a música. Não é isso, Carla Botelho? É isso mesmo, e agora nós estamos no IEM, onde em 2022, após reportagens sobre violações de direitos humanos cometidas pelas forças Houthis, 4 jornalistas do Iêmen foram condenados à morte. A Federação Internacional dos Jornalistas mobilizou uma grande campanha por suas vidas. E para representar o Iêmen, vamos ouvir Balkis com Entarra. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobal. Você não tem ideia de como o programa acontece nos bastidores enquanto a música tá tocando, porque estamos aqui na live do Instagram, conversa continua, bate-papo sensacional. E a viagem musical agora foi por onde, hein, Carla? E agora nós passamos pelo Iêmen com a música Balkis Entarra. E o país, em 2021, cerca de 19 jornalistas foram assassinados no Iêmen e no primeiro semestre de 2022 foram registrados 11 casos de ataque, incluindo ameaças e incitamento à violência contra jornalistas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Maíra Evangelista de Souza. Ela está com a gente falando dessa questão da liberdade de imprensa, fake news. Importante destacar que é um tema super atual. O Marcelo está dizendo parabéns pela discussão sobre a alfabetização midiática. Ele trabalha isso com as filhas dele, muito bom. A Helena diz muito bom. O Matheus Mascarenhas entrou. A nossa queridíssima Vera Sobral também está com a gente. A Tati Nascimento também está com a gente. Maíra, tem uma pergunta aqui legal, da Sara Gomes no Facebook. Ela pergunta o seguinte: como a colaboração entre jornalistas, organizações de mídia e plataformas de redes sociais pode ser aprimorada para enfrentar o problema das fake news? Então, essa é uma discussão que está também uma discussão muito importante, né? Porque o que a gente tem? A gente tem um cenário em que a maioria das pessoas consome informações pelas grandes plataformas. O que são essas grandes plataformas? Sites de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, né? O próprio WhatsApp, né? Que são essas grandes plataformas que são empresas de tecnologia que investem cada vez mais na circulação de conteúdo. Certo. E aí a gente tem a questão ética, né? Porque, como eu estava falando agora há pouco, quando a gente é jornalista, a gente tem essa questão ética, essa questão relacionada à democracia. As plataformas estão mais relacionadas à circulação de conteúdo, Exatamente. não Livres, necessariamente né? verdadeiro. Aspas, Então, esse é um exato. principal ponto. E aí, quando a gente vai falar de combate à desinformação, a gente tem algumas ações aqui, inclusive no Brasil, desde a última eleição de 2022, né? De parceria, né? Entre as plataformas e, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque essas plataformas, elas têm os algoritmos. Isso. Então, por exemplo, o que são os algoritmos? São códigos de programação que fazem com que determinado conteúdo possa ser visto ou não por um indivíduo, né? Por uma pessoa. Vai selecionando. Exatamente, esse selecionador. Então, eles podem, por exemplo, a partir de algumas palavras, de algumas imagens, fazer com que alguma informação duvidosa não circule. Eles têm essa possibilidade, só que eles não necessariamente usam, né? Por exemplo, na época da Covid, toda vez que você publicava, na época da pandemia de Covid, né? Toda vez que a gente publicava alguma informação com a palavra Covid, coronavírus, pandemia, vinha um recadinho: você tem certeza que você quer publicar isso? Fazia parte da filtragem dele, exatamente. Né? Então, é possível fazer isso, né? Mas é preciso também ter interesse e parcerias. E aí, Cherny, eu queria te colocar na conversa, porque de alguma forma a gente precisa entender, a gente estuda em relações internacionais, as grandes corporações midiáticas, elas têm interesse, né? Tem dinheiro envolvido na questão, né? Sim, e eu vou até trazer um bastidor do curso de Relações Internacionais, porque ontem a gente teve uma aula com a Dalva, falando legal. justamente sobre o governo Collor. Perfeito. E ela explicou muito bem como que como que foi representado muito bem a participação da imprensa na eleição do Collor. Como que as informações, elas foram, às vezes,
uma informação certa, mas a forma como você conta a informação... Foi indutora de alguma coisa, Exatamente, porque a política, infelizmente, ela é feita de fake news, ela é feita de informação e ela é feita de como você fala uma informação. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos? Por isso que o jornalismo é tão importante dentro da política e dentro de um país democrático, né? E tem os interesses, né, Maíra, Sim, de claro. corporações aí por trás, né? Exatamente, como eu falei, qual é o interesse? Eu quero que aquela mensagem seja muito curtida, muito visualizada. Eu quero que aquele público, né, fique cada vez mais conectado. Para o público ficar cada vez mais conectado, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar conteúdo que ele quer ver, né? Então, por exemplo, agora esse ano, o que a gente vai ver, provavelmente aqui no país, um país polarizado, em que a gente tem autores, né, que falam dos filtros de bolha, ou seja, eu não vejo tudo, eu vejo o que eu quero a partir da seleção dos algoritmos. E esse é um grande problema para a nossa democracia, né? E também contribui para a circulação de desinformação. Por quê? Porque eu não vejo tudo, eu só vejo o que eu quero a partir da seleção dos algoritmos. Muito bem, professora Maíra Evangelista de Souza conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Programa Globalizando não para, como você sabe, a nossa equipe de externas trabalha e trabalha muito, né, Mel? E aí eu tenho trabalho para apresentar agora. Deixa eu chamar a nossa produtora Lara Rabelo. Lara, bom dia, onde você está? Bom dia, professor Mário Tito, trabalhe muito, tá bom? Eu estou diretamente da Unamal Cindo Castela, no evento Day Use, no qual o Colégio Tenente Rego Bargos está aqui visitando para aproveitar os cursos que têm aqui disponibilizados na UNAMA. Estou com a professora Dalva Lima, coordenadora do evento de Relações Internacionais, do curso de Relações Internacionais, e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Bom dia, professora. Bom dia, Lara. Bom dia a todo mundo do Globalizando. É sempre um prazer estar aqui. Então, prof, os desafios da coordenação, eles vão além das paredes da instituição. Qual é o ponto forte ou os pontos fortes que a coordenação foca na divulgação do curso? A gente sempre está participando de eventos em feiras de vestibular, feiras de profissões. Dessa vez é diferente das feiras em que a gente vai até a escola veio até nós. Promovemos eventos para a divulgação, como a gente fala, de espalhando a palavra de RI. E a gente, além de promover e participar de grandes eventos, a gente sempre está ali nas redes sociais promovendo o curso. Perfeito, professora. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a importância de eventos como esses, tanto para o benefício do nosso próprio curso de Relações Internacionais? Sobretudo, falar que Relações Internacionais é o curso da atualidade e que o nosso laboratório não está entre quatro paredes. O nosso laboratório é o mundo, é o sistema internacional. E como o nosso professor, querido professor Mário Tito fala, ir além do ôntico, mostrar que Relações Internacionais está no mundo, é o mundo. Perfeito, prof. Agora faz um mini merchan para os nossos ouvintes do nosso curso. Venha fazer Relações Internacionais, o melhor curso da UNAMA, sem dúvida nenhuma, o curso da atualidade. Temos os melhores projetos de extensão, os melhores eventos de relações internacionais que envolvem comércio exterior, diplomacia, simulações. Sem dúvida nenhuma, você vai se apaixonar pelo curso de Relações Internacionais. Sem dúvida nenhuma. Gente, essa aqui foi a professora Dalva Lima, ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais. Estamos aqui na Unamal Cindo Castela, no evento Day Use. Fica aqui com vocês no estúdio. Tchau, pessoal. Obrigado, Lara Rabelo. Maravilhosa a tua conversa com a professora Dalva. Deixa eu aproveitar e mandar abraço para Maria Luísa, que nos segue aqui no Instagram. A Vera Sobral também está com a gente. A Regina Cherne. Olha, que mesmo sobrenome do José Manuel. Regina, muito obrigado. E o Elcio Salgado também está aqui. Quero aproveitar para dizer que no próximo sábado, programa especialíssimo sobre o Dia das Mães. Sabe quem a gente vai entrevistar aqui? Várias mães de alunos do programa Globalizando. Vai ser sensacional. Aliás, vamos retomar nossa viagem musical, Sara? Sim, professor, a gente vai continuar no Oriente Médio. E o índice de impunidade global apura os territórios que pouco solucionaram e puniram crimes contra a vida de jornalistas. E em 2023, essa lista de impunidade foi encabeçada pela Síria, com 14 assassinatos não resolvidos. Então, representando a Síria, vamos ouvir Jorge Wassuf cantando Maliket Gamal. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que tá sensacional. Fizemos uma viagem maravilhosa. Fomos pro Oriente Médio agora, né, Sara? A gente acabou de voltar da Síria, professor, e a gente ouviu Jorge Wassoufi cantando Maliket Gamal Erou, representando esse país onde a violência contra jornalistas é algo recorrente. E ao longo da última década, quase 800 jornalistas foram vítimas de assassinato. E aí, Cherny, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Bom, fique ligado que no próximo bloco a playlist de hoje vai passar por Irã, China, México e, óbvio, Brasil. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5, Som da Amazônia. Um abraço para quem nos acompanha também no Instagram. Quem está com a gente é o Elcio Salgado, Lê Empório, Jaque Torres, Lipinho também está com a gente. Tem muita gente participando da nossa live hoje. Quem está transmitindo a nossa live, o professor João Márcio Palheta também está com a gente. Quem está transmitindo é a Laura. A Laura está estreando aqui na transmissão da nossa live. Obrigado, Laura. E a gente volta a falar sobre a questão da liberdade de imprensa e suas responsabilidades em tempos de fake news. Estamos conversando com Maíra Evangelista de Souza, professora, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também mestre em jornalismo pela UFSC Santa Catarina e também graduada em Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo pela UFPA. Ela trabalha aqui na Unama, é professora do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura e também do curso de Comunicação Social da Unama. Está estreando aqui no programa Globalizando, vai voltar outras vezes com certeza. E antes de continuar conversando com a professora Maíra, Carla, vamos retomar a viagem musical? Com certeza. E a nossa playlist do programa, ela conta com músicas de países onde ocorreram os maiores índices de violência contra os jornalistas. E o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, acusa regularmente a imprensa independente de ser manipulada por forças estrangeiras. Ele ordena a detenção e condenação dos jornalistas a penas de prisão e de morte. Em representação ao Irã, ouviremos a música Aslan, da dupla Machi e Arashapé. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós viajamos pelo mundo da música, fomos para o Irã, Carla. Exatamente, nós acabamos de ouvir a dupla Machi e Arashapé com a música Aslan. E durante os protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, em setembro de 2022, mais de 70 jornalistas foram presos. Além disso, mesmo no exterior, jornalistas iranianos recebem assédios e ameaças de morte online. Globalizando. Fique por dentro. A Unesco é uma agência dentro da ONU que atua na promoção e liberdade de expressão e de imprensa. A agência trabalha para combater ataques contra jornalistas e encoraja universidades a incluir em sua grade de matérias sobre a segurança. Organizações internacionais como Repórteres Sem Fronteiras foram criadas para defender o acesso das pessoas a informações livres e confiáveis, e com isso lutam pela liberdade de expressão e de imprensa no mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre liberdade de imprensa em tempos de fake news com a professora Maíra Evangelista de Souza. Antes de entrar na pergunta aqui do nosso participante, professora, o que o Cherny está falando e as músicas estão apresentando é que ainda há muita perseguição a jornalistas e a própria imprensa na divulgação dos fatos, né? Sim, infelizmente, né, a gente tem, como a gente está ouvindo, né, durante todo o programa, dados alarmantes ainda em relação à segurança dos jornalistas, né? Como eu já falei, o exercício da profissão do jornalismo, ele está diretamente relacionado à democracia, né? Então a gente tem muitos países em que não são democráticos e se a gente for pegar os dados, né, ontem foram divulgados alguns dados relacionados, né, à liberdade de imprensa, são nesses países, não vou dizer que é somente nesses países, mas são nesses países que não são democráticos em que a imprensa ela é mais atingida. Perfeito. Né? Justamente por quê? Porque ter a liberdade de expressão, mas também a liberdade de imprensa, está diretamente relacionado à população ter informações para poder, né, exercer a sua liberdade de escolha. Né? Exatamente. Se você não tem isso censurado, como é que você vai exercer sua liberdade de escolha? E também, né, esses governos autoritários acabam
tendo problemas, né, no seu exercício. Então, a gente tem uma relação direta entre jornalismo, democracia e liberdade de imprensa. E a Joana Ferreira no Twitter, ele pergunta o seguinte: como é que a desinformação pode afetar a nossa sociedade? Ou seja, como mudar o rumo de uma eleição, por exemplo? Sim, é fundamental, né? Porque, por exemplo, dependendo do que eu assisto, dependendo do que eu consumo, isso vai decidir o meu voto, né? Isso aqui, não só aqui no Brasil, né? Como eu falei anteriormente, desde 2016 nos Estados Unidos, a gente tem passado, né, por um período em que circulam muitos conteúdos enganosos. Por exemplo, a eleição de 2016 nos Estados Unidos, a gente teve uma virada, né, do resultado da eleição, justamente por conta da disseminação de conteúdos falsos, né? Isso tem diversos artigos científicos, notícias que mostram que existiria ali deu início, né, uma forte indústria da desinformação e que alterou o resultado de uma eleição. É interessante, né? Que isso explica, por exemplo, por que um dos grandes bilionários do mundo, Elon Musk, resolve comprar o Twitter. E tem também interesse nessa questão da produção de saberes, né? Exatamente. Se a gente for ver, né, os nossos jovens hoje, os nossos alunos, né, estão todos no Twitter, né? Mas também tem uma população já um pouco mais velha que também está no Twitter. Perfeito. Né? Então é um canal de muita circulação de informação e de desinformação também. Professora Maíra está aqui com a gente no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Nós estamos mais uma vez com a nossa equipe. Eu vou chamar de novo a Lara Rabelo, que tem informações quentíssimas sobre o que está acontecendo no Mocinho do Castela. Bom dia de novo, Lara. Acho que a Lara não conseguiu me ouvir. Oi, Lara, você consegue me ouvir agora, Lara? Alô, pessoal. Gente, quem tem interesse em relações internacionais, grita eu! Eu tô aqui com uma galera super interessada aqui no curso, em especial a Letícia Moraes. Ela tá no convênio do Rego Bargos e vai falar um pouquinho aqui do seu interesse. Mas primeiro, bom dia, Letícia. Bom dia. Então, Letícia, por que o curso de Relações Internacionais está na sua lista de interesse? Assim, desde pequena, eu sempre tive muito interesse em relações internacionais, porque eu sempre tive muito contato com culturas exteriores e eu sempre gostei muito dessa parte, principalmente em aulas de geopolítica, eu sou muito interessada. E eu penso que, para mim, que também tem como segunda opção direito, relações internacionais, para mim, se encaixa ainda mais, porque eu sempre gostei, sempre fiz cursos de inglês desde pequena, então isso sempre foi uma preparação para mim. Meu Deus, eu tô sentindo que eu catei um talento. Alerta, Mário Tito, meu Deus do céu. Olha, e o que você tá achando aqui da feira de profissões? Eu tô achando excelente. Na realidade, eu tô achando, assim, perfeito, porque era isso que eu tava querendo no momento, até porque eu estou no convênio. Então é um momento de descobrir, de me decidir. Então, pra mim, casou perfeitamente. Perfeito. Esse evento da USE tem essa utilidade mesmo, de você conhecer o curso e ver a faculdade. E olha, eu te espero muito aqui, dá tchau aqui pros nossos ouvintes. Tchau, muito obrigada por escutarem. Então, essa aqui foi a Letícia Moraes, no evento da USE, que tem como objetivo o Colégio Tenente Rego Bargos vir visitar a gente no curso de Relações Internacionais. E é isso, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, Lara. Sensacional a tua conversa com o pessoal aí do Rego Bargos. É muito importante essa interação, mostrar que relações internacionais está em todos os lugares e é isso que a gente está fazendo aqui no Globalizando de hoje. Aliás, passa também pela música, pela cultura, como nós estudamos lá nas aulas de teoria, né, Carla? A gente tem construtivismo, fala de cultura também e música é cultura, né? Faz parte de relações internacionais. Com certeza. Eu não entendi direito. Cultura, desculpa. idioma, música, faz parte de relações internacionais. Então bora falar de música, vamos pra playlist, agora é com você. Eu acho que é a sexta música da viagem musical. Shane, ajuda aí a Carla Botelho. Sexta etapa da viagem musical. Bom, agora a gente vai para a China e aos olhos do regime chinês, a mídia deve atuar como porta-voz do partido e difundir a sua propaganda jornalística independente ao tentar investigar assuntos do governo que são colocados sobre a violência, detidos ou, em alguns casos, torturados. Em representação à China, ouviremos a música Birds and Cicadas, da cantora Rain Run. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilha, que viagem musical maravilhosa. Começamos com o Cherny, mas eu quero contigo, Carla, para onde nós estávamos? E nós passamos pela China, ouvimos a música Birds and Cicadas, da cantora Ren, onde o país, né, China, os meios de comunicação chineses, públicos e privados, estão sob controle cada vez mais rígido, ao mesmo tempo que o governo multiplica os obstáculos ao trabalho dos correspondentes estrangeiros. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Temos participação dos nossos ouvintes aqui no programa de hoje, vamos acompanhar. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Meu nome é Sérgio Salles, sou líder da equipe de entrevistas e estou aqui com o Gabriel Galdino, que tem uma pergunta para vocês. Oi, gente, bom dia. Minha pergunta é a seguinte: como a liberdade de imprensa pode ser equilibrada com a responsabilidade de combater a disseminação de notícias falsas e ainda especialmente nas regiões como a Amazônia? Valeu! Com vocês aí no estúdio. É bem interessante a pergunta, Gabriel. Como a gente também já falou agora um pouquinho, agora há pouco, né? Quando a gente está falando de liberdade de imprensa e da questão, né, de combate à disseminação de desinformação, é importante porque, como eu já falei, né, a liberdade de imprensa, né, ela está diretamente relacionada à democracia. Sim. A eu publicar conteúdos que ajudem, né, o meu público a exercer a sua cidadania. Quando eu estou falando de desinformação, eu não estou falando de imprensa, né? Eu não estou falando de democracia, porque desinformação, ela não é, por exemplo, o erro jornalístico sempre existiu. Sem dúvida. Eu posso errar e depois famosas barrigadas, né? Exatamente, sempre existiu. O grande problema é eu construir um conteúdo noticioso com o objetivo de enganar, Ou né? seja, a intenção já é passar uma informação errada. Exatamente, esse é o grande problema da desinformação, que é algo construído com a intenção, com o objetivo de enganar, né? Então, se o objetivo é enganar, aquilo não é notícia. Perfeito. Aquilo eu estou desinformando, então eu não estou exercendo liberdade de imprensa. Sim. Claro, a gente pode... Tem a questão... As pessoas têm também a liberdade de expressão. Eu posso opinar, né? Eu posso dizer o que eu penso sobre aquele determinado assunto e ter liberdade. Mas uma coisa é eu dizer o que eu penso. Outra coisa é eu disseminar conteúdo com o objetivo de enganar, né? São coisas bem diferentes. Momento para fazer um merchan do Globalizando, porque a gente também teve um programa sobre mentira na mídia, onde o professor Will Montenegro, ele falou que fake news não é notícia, porque notícia precisa ser factual. Então não é notícia, fake news é uma categoria dela mesma. Então, se você gostou desse programa e quer se aprofundar mais ainda no assunto, vai lá nas nossas plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast, o podcast Programa Globalizando, tem muito programa legal lá para você. É o nosso famoso Globecast. Só para completar rapidinho, né? Academicamente, né, cientificamente, o que a gente fala? O termo fake news, ele se popularizou justamente, né, por conta do Donald Trump lá nos Estados Unidos, mas se a gente for pensar que a tradução seria notícia falsa, é justamente isso que você falou, né? Notícia, ela tem que ser apurada, notícia não é falsa, né? Se é falso, não é notícia. Então, hoje a gente usa cientificamente muito o termo desinformação, pensando, né, que nessa questão do objetivo de enganar. Muito interessante essa conversa de qualidade que a gente está fazendo aqui, e de fato eu quero aproveitar para dizer, não só o Globalizando, mas a própria Rádio Nama, o Nama como um todo, tenta fazer uma informação de qualidade para você de fato se informar e informar para poder disseminar também para outros, de modo tal que a gente cria uma corrente de boa informação. Propósito de corrente, estamos na corrente da viagem musical. Sara Tavares, com você. A gente vai vir aqui para perto de casa, a gente está na América Latina já, e em 2022 o México teve o maior número de jornalistas assassinados no mundo, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras. O relatório também destacou sequestros, ataques e prisões de profissionais da imprensa. E para representar o México, vamos ouvir No Me Enseñaste, por Thalia. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa aqui nos vizinhos, nossos hermanos. Isso, professor, a gente ouviu Thalia com a música No Me Enseñaste, do México, onde o aumento da violência contra jornalistas nesse país está afetando seriamente a liberdade de imprensa, afirmou o Observatório dos Direitos Humanos no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa.
Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Muito legal, nós estamos agora abrindo espaço para o primo do programa Globalizando, estou me referindo ao Site Internacional da Amazônia, que aliás faz 11 anos agora em maio. Estou recebendo aqui nos estúdios a coordenadora executiva do Site Internacional da Amazônia, Yasmin Garcia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estamos de aniversário, não é isso, Yasmin? Exatamente, amanhã mesmo o site faz 11 anos de existência. Que legal, maravilhoso, e é sempre um produto de altíssima qualidade. Fala pra gente o que é que a gente está promovendo para esta semana que vai entrar, Yasmin. Para essa semana a gente está com uma programação especial com artigos de super qualidade para comemorar, né, o aniversário do site. Então, na segunda-feira, dia 6, nós temos o tema Riqueza e Poder. Como Elon Musk tenta influenciar na política brasileira, escrito pela Maria Luísa Garcia, do primeiro semestre. Na quarta-feira, nós temos o Dia Internacional da Cruz Vermelha, escrito pela Jennifer Gonçalves, que é internacionalista. E para finalizar a semana, nós temos o tema Dia das Mães, a importância da figura materna na sociedade civil global, escrito pela Sara Tavares, que é internacionalista também. Muito legal, Yasmin. E fala pra gente que quadros o site tem trabalhado para que a gente possa disseminar essa informação que a gente constrói dentro do curso de Relações Internacionais. O site ele tem desde quadros mais informais, como resenhas, personalidades, até quadros formais e acadêmicos mesmo, como teoria, o economia, o Amazônia em Foco, que vai inserir o nosso leitor, o nosso seguidor, ainda mais nesse cenário internacional, com uma visão mais crítica e com uma visão de um internacionalista da Amazônia. E nós temos também os nossos quadros diários, né, que, por exemplo, o Durma Informado, Sim. onde a gente recolhe as melhores, as mais importantes notícias do dia para postar nas nossas redes sociais às 21 horas em primeira mão para os nossos seguidores. Legal. E aí fala pra gente então, Yasmin, como é que se encontra todo esse conteúdo, como é que a gente pode acessar tudo isso? O nosso site você encontra através do link internacionaldamazônia.com, o nosso Instagram e o nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir lá, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin, eu quero aproveitar a tua presença aqui no Globalizando para parabenizar você como coordenadora executiva do site e toda a galera. Somos quase 40 alunos de Relações Internacionais produzindo conteúdo diário. Parabéns para vocês e para todos nós, né? Exatamente. Muito obrigada, parabéns para a gente mesmo, que está levando cada vez mais conhecimento da Amazônia para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro também, através do nosso site. Muito legal, Yasmin. Obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Maíra Evangelista com a gente, falando de liberdade de imprensa e suas responsabilidades em tempos de fake news. O Luiz Oliveira no Instagram, obrigado, Luiz, está lhe dizendo o seguinte, lhe perguntando como é que a tecnologia pode ser empregada para fortalecer a liberdade de imprensa e mitigar os danos causados pela disseminação de desinformação. Acho que aqui a gente pode pensar, né, como que as próprias tecnologias midiáticas, elas podem ser utilizadas para demonstrar essa importância. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, a gente está utilizando tecnologias, né, a rádio, o Instagram, né, justamente para discutir, né. A gente pode fazer diversas ações, né, para que as pessoas, nosso público, entendam a importância da gente ter liberdade de imprensa e a importância também, como é que eu posso dizer, da ética do jornalista. Isso, né? ótimo. A importância de procurar conteúdos em fontes confiáveis, né? Que cada vez mais a gente tem, principalmente com a internet, a internet ela traz muitas coisas boas para nossa sociedade, né? Facilita muita coisa, mas também ela traz muitos problemas, e um dos problemas é a desinformação, que a gente tem. É muito bom muitas pessoas publicarem, terem seus canais de comunicação, seus perfis em sites, redes sociais e publicarem o que quiserem. Sim, é muito bom, é muito importante, mas a gente tem um problema, né? Que como a gente não tem alfabetização midiática, o que as pessoas fazem? As pessoas publicam o que elas querem. Então, é importante também a gente utilizar, né, não só os canais massivos, mas também as plataformas de redes sociais, né, para
divulgar a importância dessa liberdade de imprensa. Maíra, uma pergunta mais pessoal para você, pesquisadora, né? Como é que você vê o trabalho do jornalista hoje, assim como pesquisadora na academia? Qual a importância da formação de novos jornalistas? Nossa, é fundamental, né? Porque se a gente for parar para pensar, desde 2009 aqui no Brasil, o diploma não é obrigatório, que é um sério problema. Mas, embora o diploma não seja obrigatório, a gente vê que os veículos jornalísticos continuam contratando jornalistas formados, né? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, é importante essa formação porque você, já falando um pouquinho do curso de jornalismo, claro, né? Pelo amor de Deus. Quando a gente vai falar de jornalismo, o profissional que passa pela academia, ele estuda a teoria da comunicação, teoria do jornalismo, né? Em que a gente entende alguns processos, né, comunicativos. Né? É fundamental a teoria. A gente estuda a ética, né? Gente, o que é a ética jornalística? É o que eu falei agora há pouco. Qualquer pessoa pode publicar informação. Mas quem passa pelo curso de jornalismo tem uma disciplina, né? Que é para discutir ética, o que é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Além de, enfim, ter todos os laboratórios relacionados ao impresso, rádio, televisão, mídias digitais, redes sociais. Hoje a gente fala muito de algoritmos, né? Então tem essa formação que a gente espera, né? Que esse profissional seja um profissional ético, né? E que vá divulgar realmente a informação para que a sociedade possa se informar da melhor forma possível. Então é fundamental essa formação, né? E hoje a gente tem pesquisa, né, aqui no Brasil forte, tanto a nível de graduação, também a gente tem mestrado, doutorado, né? O carro-chefe da UNAMA, né, é mestrado, doutorado e graduação em comunicação social, isso é muito importante. Exatamente. Muito bem, professora Maíra está aqui com a gente no programa Globalizando. Cherne, chegamos à última etapa da viagem musical. Cara, passou muito rápido. Agora a gente volta para casa, né? Claro, a gente deixou o melhor para o final, né? A gente vai para o Brasil porque, segundo o Índice de Impunidade Global de 2023, elaborado pelo Comitê para a Proteção de Jornalistas, o Brasil está entre os países que menos responsabilizam assassinos de jornalistas no mundo. E para representar o Brasil, vamos ouvir Evapora por Isa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que voltou para casa com música da maravilhosa Isa José Cerne. Sim, acabamos de ouvir Evapora, exatamente pela Isa. O Brasil ele persiste há 14 anos no índice de impunidade global no Comitê para a Proteção de Jornalistas. Apesar do declínio na classificação com relação de 2022, os dados referentes aos ataques a profissionais de imprensa ainda são alarmantes. Olha, eu quero mandar um abraço para a galera que está aqui com a gente no Instagram. A Suelen chegou agora, a Vera Sobral, Marcela, grande Marcela aqui com a gente, Regina Cherne, Elcio Salgado e Eline Salgado. Grande abraço para você. E este foi o programa Globalizando de hoje. A gente fica muito feliz de poder levar para você informação de qualidade, a gente contribuir com essa discussão. Fico muito feliz também de poder estar com você, levando há 11 anos esta informação. Sou o professor Mário Tito Almeida, você pode colaborar com a gente mandando sugestões de temas para o e-mail programa globalizando@gmail.com. Agradeço demais a presença da professora Maíra Evangelista. Foi muito boa a sua participação, não só com a grande conversa que tivemos, mas pela felicidade de poder encontrar uma jornalista tão conceituada que ajudou tanto a gente no programa de hoje. Eu que agradeço pelo convite, foi uma alegria estar aqui nesse programa hoje com vocês, né, conversando, discutindo esses temas que são tão importantes, né. Eu realmente agradeço, foi um momento muito feliz, né, de troca, né, com vocês. Muito obrigada. Legal, então quero agradecer a quem fez pergunta no programa de hoje: a Núbia Fonseca de Azevedo, Lucas Mendes, Sara Gomes, Joana Ferreira, Gabriel Galdino e Luiz Oliveira. Agradeço a locução da maravilhosa no roteiro, responsável pelo roteiro, Carla Botelho. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, professor, que é sempre um prazer participar desse programa. Agradeço, claro, a nossa convidada, a professora Maíra, pela participação excelente, porque é muito importante a gente falar sobre liberdade de imprensa, que faz parte, né, do nosso regime democrático. E também, eu acho que, principalmente assim, em ano de eleição, eu acho importante de ter cuidado com as informações que a gente está vendo e sempre estar verificando para, por favor, não fazer besteira durante as eleições. É isso. E também é importante, quero lembrar que o próximo tema da rádio vai ser sobre o Dia das Mães, que é o tema Dia das Mães, uma homenagem internacional. E também vai ter live no dia 8 de maio, às 8 horas, no nosso canal do YouTube,
com o tema Nossa Língua Portuguesa. Então, não perca. Isso mesmo, olha, próxima quarta-feira vai ser maravilhoso falar, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, estaremos na nossa live. Quero agradecer a Sara Tavares, ela faz parte da equipe de mídias, e Sara tem um evento importantíssimo sobre o Dia das Mães lá em Castanhal, né? Isso mesmo, você que vai passar o Dia das Mães, o final de semana com a sua mãe, estiver pelos lados de lá, dê uma passadinha na Praça do Cristo, que fica lá em Castanhal, é facinho de achar ali pela BR. Vai ter uma feira super legal de artesanato, voltada pro Dia das Mães, com muita música bacana também, de artistas paraenses, uma feira cultural super legal. Então, se você estiver por lá, dá uma passadinha, vai ser nos dias 10, 11, 12, a partir das 18 horas. E eu queria aproveitar esse momento para dizer que para você acompanhar o Programa Globalizando no Facebook, Programa Globalizando, e no Twitter e no Instagram, @PGlobalizando. Legal, Sara. Agradeço também a José Cherny, que deu um show hoje na locução. Obrigado, Cherny. Eu que agradeço a entrevistada. Hoje foi um programa muito especial para mim, porque é uma das minhas paixões dentro de RI, justamente essa parte da comunicação e o jornalismo, essa conexão entre RI e comunicação. E, bom, eu também quero lembrar que o programa Globalizando ficará disponível a partir da segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos são programa Globalizando. Muito obrigado, Cherny. Agradeço a quem dirigiu o estúdio hoje, Ana Mel Grimati, muito obrigado. No cronômetro, Beatriz de Nazaré. Na transmissão da live, Laura Coelho. Obrigado, Laura. Este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira na coordenação geral, Lana Borges nas orientações, Agatha Poliani, Alice Cardoso, Camille Santos, Beatriz Oliveira, Maria Clara Barata e Pablo Silva na playlist, Giovana Maia, Letícia Costa, Aisha de Brito, Janaína Santos no Globalizando News, Heloísa Valente, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Calil Muniz, Helena Ribeiro, Marília Martins, Rita Polaro e Iago Cruz nas mídias, Ana Mel Grimati, Paula Castro, Ana Clara Duarte, Micail Martins e Ana Clara Nunes nas externas, Sérgio Salles, Luciana Alves, Arthur Ferreira nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio no conteúdo, Iane de Paulo e Joelma Costa no roteiro, Camila Neres e Juliane Vidal na revisão, Stephanie Campolungo, Marcelo Freitas, Evene Silva, Felipe Leão e Matheus Reiel no Globalizando Live, Larissa Schoenberger, Jade Germano, Daiane Almeida no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.